Olá, meus amados, eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor tem uma palavra de fé para as nossas vidas. Na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de toda a glória das visões e revelações que foram confiadas a ele. E o apóstolo também nos fala a respeito de todas as dores que ele precisou suportar enquanto discípulo de Jesus para permanecer fiel à mensagem do Evangelho. Mas nesse contexto do capítulo, Paulo também trata a respeito de um espinho na sua carne, algo que ele constantemente lutava para suportar e que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que lhe tirasse. É um lembrete de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba que todos nós temos e que alimentamos muitas vezes por conta daquilo que o Senhor fez, faz e fará em nós e através de nós. Meus irmãos, nós temos um favor imerecido de Deus. A graça que é derramada sobre as nossas vidas enquanto mensageiros do Senhor é pela misericórdia, pela benevolência, é pela compaixão do Senhor para com a minha e a sua vida. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados, mas toda honra e toda glória é apenas do nome de Deus. Nós somos instruídos pelo Espírito Santo e somos capacitados a levar a mensagem do Evangelho através da nossa vida e do nosso testemunho. Mas nós precisamos viver verdadeiramente a palavra de Deus. E isso inclui também suportar muitas dores, pois o nosso Senhor e Salvador, ele suportou por nós o peso e a culpa do nosso pecado. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas o mundo, ele irá sempre enxergar em cada um de nós como exemplos do próprio Cristo, quando ele habita em nós e nós vivemos por amor à sua palavra. Então nós iremos sim suportar muitas aflições, muitas angústias, muitas perseguições, muita desaprovação, muita afronta, muito desprezo e também muito sofrimento. Sofrimento esse que vai muitas vezes maltratar e condenar a nossa carne, o nosso espírito e também a nossa alma. O apóstolo Paulo, em muitas das viagens missionárias que fez, ele suportou todas essas dores, a tal ponto de questionar a Deus: Senhor, tira isso de mim. E o Senhor responde, não na primeira vez, não na segunda vez, apenas na terceira vez, ele fala a Paulo que a graça basta, que o poder e a glória de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, mas que nós devemos confiar apenas no Senhor. É Ele quem nos dá força, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guia. Por mais profunda que seja a nossa dor, meu irmão, por mais difícil que seja a batalha que você está enfrentando, por mais árdua que seja a sua luta, confie todos os seus caminhos ao Senhor. Clame a Deus com toda a verdade e sinceridade do seu coração, para que o Senhor o sustente, para que o Senhor o fortaleça, para que todos os dias o Senhor renove a sua fé, que Ele lhe mostre o caminho que você deve seguir, para que você permaneça fiel à palavra de Deus. Há um propósito do céu para as nossas vidas, assim como há também um chamado de Deus para que todos nós sejamos discípulos de Jesus. Mas isso exige de nós um coração puro, humilde e simples. Nosso coração jamais deve se elevar, nós jamais devemos nos encher de soberba por tudo aquilo que o Senhor nos permite experimentar e viver na presença dele. A honra e glória toda do Senhor. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, depois de Jesus, o maior pregador do Evangelho que já andou nessa terra. E ele nomeou a si mesmo como Paulo. A tradução desse nome quer dizer pequeno. Nós precisamos reconhecer o quão insignificantes que somos na presença do Senhor. Se aqui estamos é porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou e Ele nos fez novas criaturas. Então nós precisamos reconhecer a Ele, somente a Ele, toda honra e toda glória. Que o Espírito Santo possa habitar em cada um de nós,
que Ele nos dê um coração novo, um coração puro, que é fiel, temente e obediente a Deus. Que Ele também nos dê um espírito calmo, manso e paciente, para que possamos suportar as nossas dores e não desistir da mensagem do Evangelho, e não negar o nome de Jesus, e não renegar ao Deus vivo e todo-poderoso que nos buscou no calabouço, nas masmorras onde nós vivemos cativos, e que nos deu uma vida nova em Cristo Jesus. Que todos nós possamos perseverar, meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo, que tudo aquilo que nos fere, que nos machuca, que nós oremos e busquemos a graça do Senhor. Sim, pois Deus, Ele nos fere, para que o Senhor possa nos usar com propriedade, com experiência, de termos vivido tudo aquilo na nossa carne e termos superado pela graça e pela misericórdia de Deus. Não há testemunho sem experiência, não há ministração do Evangelho sem amor pela palavra de Deus. Que você possa, no meio da sua dor, encontrar paz e esperança em Jesus. Lembre da cruz que Ele suportou por mim e por você, carregando um peso que não era dele, carregando uma dor que não era dele. Ele era santo, Ele era sem pecado. Que hoje nós possamos retribuir o sacrifício do nosso Redentor, que nós possamos viver também pela palavra de Deus, suportando as dores desse tempo, mas sendo uma referência também para essa geração. Nós somos escolhidos, nós fomos eleitos, nós somos separados. Hoje nós temos o Espírito Santo em cada um de nós, que nos capacita para levarmos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente e principalmente na nossa boca. Que a santa palavra do Senhor possa florescer e ela possa frutificar em cada um de nós e possa produzir bom fruto. Então leve a mensagem de Deus através da sua vida, suporte todas as suas dores e creia no nome de Jesus que ela vai passar. Receba, meu irmão, essa palavra, essa direção do Senhor para a sua vida. Amém.